Olá, sejam muito bem-vindas, minhas irmãs. As palavras podem construir ou destruir, e muitas vezes o que abala um relacionamento não é apenas o que acontece entre o casal, mas aquilo que foi declarado, desejado ou lançado no mundo espiritual contra essa união. E nesse momento é que se inicia uma verdadeira batalha espiritual. Nesse plano, não temos outra arma que seja uma vida próxima a Deus e à oração. Mais do que reconstruir uma relação, a restauração com base nessa batalha é uma luta que só Deus pode vencer. Por isso, hoje Deus me agraciou com uma oração para quebrar toda palavra maldita lançada sobre a sua união. Mas antes da gente continuar, eu quero me oferecer para orar por vocês, para entrar nessa batalha junto com você. Eu quero orar por você, pelo seu relacionamento. Comente aqui embaixo o seu nome ou o seu amor e eu vou orar por vocês. E não se esqueça de também curtir esse vídeo, se inscrever no canal e nos ajudar compartilhando este vídeo com os seus conhecidos. Essa oração pode prevenir e ajudar muitos casais e você pode ajudar na causa de Deus, levando bênçãos aos seus semelhantes. Essa oração é profundamente direcionada em um pedido a Deus para cortar, anular e desfazer todo laço maligno formado por palavras negativas, julgamentos, inveja e declarações contrárias ao seu relacionamento. É fundamental que você fique até o final, para que cada parte da intercessão opere por completo sobre sua vida. Deite-se. Procure descansar nos braços de Deus. Adormeça ouvindo a nossa oração para experimentar algo diferente. Você vai ouvir uma oração que vai direto à raiz espiritual daquilo que vem sugando as forças do casal, enfraquecendo os laços de amor e criando confusão onde antes havia paz. E depois disso, não desanime. Continue buscando a presença de Deus. Busque um propósito contínuo de orações. Para te ajudar, nós temos o propósito de orações 30 dias de milagres para a restauração do seu relacionamento, que está logo aqui no link da descrição. Ele tem transformado muitas histórias. Vai lá agora e clique para iniciar ainda hoje. Vamos orar. É o momento de você dormir e permitir que Deus transforme a sua vida enquanto você dorme. Senhor, meu Deus e Pai, em nome poderoso de Jesus, eu venho à Tua presença com o coração aberto, sedento pela Tua intervenção divina na minha vida sentimental. Pai, eu oro como mulher que crê no Teu poder, que confia na Tua bondade e que sabe que o Senhor ama o casamento, ama a família e ama ver duas pessoas vivendo o propósito que o Senhor determinou para elas. Meu Deus, eu clamo agora para que toda palavra maldita lançada contra a minha união seja quebrada, anulada e destruída pelo poder do sangue de Jesus. Se alguém desejou fracasso, separação, brigas, frieza, traição, desânimo ou qualquer maldição contra mim e contra a pessoa que amo, eu coloco tudo isso diante do teu altar agora. Que toda palavra, oração contrária, inveja, desejo impuro, julgamento ou pensamento negativo seja completamente desfeito pelo teu fogo santo. Pai, eu oro pela restauração total do meu relacionamento. Eu creio que só o Senhor pode transformar o coração, renovar a comunicação, reacender a chama do amor e reconstruir aquilo que para os homens parece perdido. Senhor, se o meu relacionamento foi afetado por alguém que lançou palavras de destruição, por pessoas que não acreditam na nossa união ou que desejam a nossa separação, eu clamo para que essa voz seja calada agora e substituída pela Tua voz, pela Tua promessa, pela Tua paz e pela Tua reconciliação. Ah, Senhor, visita agora o coração do meu amado. Derrama sobre ele uma unção de clareza, carinho, ternura
e amor verdadeiro. Restaura, Pai, restaura tudo que foi afetado, conversas que se perderam, sentimentos que esfriaram, decisões equivocadas, mágoas acumuladas, medos escondidos, influências externas tão negativas, conselhos errados, amizades que afastam em vez de aproximar. Pai amado, em nome de Jesus, rompe agora toda seta emocional, todo pensamento de desistência, toda falta de perdão que tenta se instalar, toda insegurança que tenta ocupar espaço no coração dele ou do meu. Não permita, pela graça de Cristo, que nenhum espírito de divisão habite entre nós, nenhuma palavra de vocês não vão durar, isso não vai dar certo, ele não te ama, ele não serve para você, vocês não combinam, esse relacionamento está condenado. Pelo seu poder, nada disso terá autoridade sobre nós. Senhor, quebra maldições lançadas por famílias, apaga os comentários de pessoas próximas, palavras lançadas no passado, palavras ditas por raiva, palavras lançadas por inveja, por disputa, por ciúmes, por competição, por frustração. Que todo peso espiritual seja retirado agora dos meus ombros e dos ombros da pessoa que eu amo. Pai, eu declaro que a nossa união pertence a Ti. Eu oro para que o Senhor nos cubra com o Teu manto de proteção, para que os anjos sejam colocados ao redor do nosso relacionamento, para que a nossa conexão emocional seja renovada a cada dia, para que o nosso propósito espiritual seja alinhado e para que o amor volte a fluir como águas vivas. Senhor, sara as feridas, cura as emoções, restaura os pensamentos, reconstrói o que foi quebrado, fortalece o que está fraco, reacende o que perdeu o brilho. Eu creio pela fé que a partir de hoje o meu relacionamento viverá um novo tempo, um tempo de amor restaurado, um tempo de entendimento, um tempo de respeito mútuo, de comunhão, um tempo de laços espirituais firmados em Ti, porque a nossa união vai estar protegida, guardada, fortalecida e abençoada pelo Senhor Jesus Cristo. Ah, meu Deus, obrigado por me ouvir, obrigado por limpar o que eu não consigo ver, obrigado por trabalhar em detalhes que eu nem imagino, obrigado porque o Senhor ama o meu relacionamento mais do que eu mesmo. Eu oro com fé, com autoridade e com confiança absoluta, porque eu creio que a vitória já começou. Porque eu oro em nome de Jesus, Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome poderoso de Jesus, eu venho à Tua presença com o coração aberto, sedento pela Tua intervenção divina na minha vida sentimental. Pai, eu oro como mulher que crê no Teu poder, que confia na Tua bondade e que sabe que o Senhor ama o casamento, ama a família e ama ver duas pessoas vivendo o propósito que o Senhor determinou para elas. Meu Deus, eu clamo agora para que toda palavra maldita lançada contra a minha união seja quebrada, anulada e destruída pelo poder do sangue de Jesus. Se alguém desejou fracasso, separação, brigas, frieza, traição, desânimo ou qualquer maldição contra mim e contra a pessoa que amo, eu coloco tudo isso diante do Teu altar agora. Que toda palavra, oração contrária, inveja, desejo impuro, julgamento ou pensamento negativo seja completamente desfeito pelo Teu fogo santo. Pai, eu oro pela restauração total do meu relacionamento. Eu creio que só o Senhor pode transformar o coração, renovar a comunicação, reacender a chama do amor e reconstruir aquilo que para os homens parece perdido.
Senhor, se o meu relacionamento foi afetado por alguém que lançou palavras de destruição, por pessoas que não acreditam na nossa união ou que desejam a nossa separação, eu clamo para que essa voz seja calada agora e substituída pela tua voz, pela tua promessa, pela tua paz e pela tua reconciliação. Ah, Senhor, visita agora o coração do meu amado. Derrama sobre ele uma unção de clareza, carinho, ternura e amor verdadeiro. Restaura, Pai, restaura tudo que foi afetado, conversas que se perderam, sentimentos que esfriaram, decisões equivocadas, mágoas acumuladas, medos escondidos, influências externas tão negativas, conselhos errados, amizades que afastam em vez de aproximar. Pai amado, em nome de Jesus, rompe agora toda seta emocional, todo pensamento de desistência, toda falta de perdão que tenta se instalar, toda insegurança que tenta ocupar espaço no coração dele ou do meu. Não permita, pela graça de Cristo, que nenhum espírito de divisão habite entre nós, nenhuma palavra de vocês não vão durar, isso não vai dar certo, ele não te ama, ele não serve para você, vocês não combinam, esse relacionamento está condenado. Pelo seu poder, nada disso terá autoridade sobre nós. Senhor, quebra maldições lançadas por famílias, apaga os comentários de pessoas próximas, palavras lançadas no passado, palavras ditas por raiva, palavras lançadas por inveja, por disputa, por ciúmes, por competição, por frustração. Que todo o peso espiritual seja retirado agora dos meus ombros e dos ombros da pessoa que eu amo. Pai, eu declaro que a nossa união pertence a Ti. Eu oro para que o Senhor nos cubra com o Teu manto de proteção, para que os anjos sejam colocados ao redor do nosso relacionamento, para que a nossa conexão emocional seja renovada a cada dia, para que o nosso propósito espiritual seja alinhado e para que o amor volte a fluir como águas vivas. Senhor, sara as feridas, cura as emoções, restaura os pensamentos, reconstrói o que foi quebrado, fortalece o que está fraco, reacende o que perdeu o brilho. Eu creio pela fé que a partir de hoje o meu relacionamento viverá um novo tempo, um tempo de amor restaurado, um tempo de entendimento, um tempo de respeito mútuo, de comunhão, um tempo de laços espirituais firmados em Ti, porque a nossa união vai estar protegida, guardada, fortalecida e abençoada pelo Senhor Jesus Cristo. Ah, meu Deus, obrigado por me ouvir, obrigado por limpar o que eu não consigo ver, obrigado por trabalhar em detalhes que eu nem imagino, obrigado porque o Senhor ama o meu relacionamento mais do que eu mesmo. Eu oro com fé, com autoridade e com confiança absoluta, porque eu creio que a vitória já começou. Porque eu oro em nome de Jesus, Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome poderoso de Jesus, eu venho à Tua presença com o coração aberto, sedento pela Tua intervenção divina na minha vida sentimental. Pai, eu oro como mulher que crê no Teu poder, que confia na Tua bondade e que sabe que o Senhor ama o casamento, ama a família e ama ver duas pessoas vivendo o propósito que o Senhor determinou para elas. Meu Deus, eu clamo agora para que toda palavra maldita lançada contra a minha união seja quebrada, anulada e destruída pelo poder do sangue de Jesus. Se alguém desejou fracasso, separação, brigas, frieza, traição,
desânimo ou qualquer maldição contra mim e contra a pessoa que amo, eu coloco tudo isso diante do teu altar agora. Que toda palavra, oração contrária, inveja, desejo impuro, julgamento ou pensamento negativo seja completamente desfeito pelo teu fogo santo. Pai, eu oro pela restauração total do meu relacionamento. Eu creio que só o Senhor pode transformar o coração, renovar a comunicação, reacender a chama do amor e reconstruir aquilo que para os homens parece perdido. Senhor, se o meu relacionamento foi afetado por alguém que lançou palavras de destruição, por pessoas que não acreditam na nossa união ou que desejam a nossa separação, eu clamo para que essa voz seja calada agora e substituída pela tua voz, pela tua promessa, pela tua paz e pela tua reconciliação. Ah, Senhor, visita agora o coração do meu amado. Derrama sobre ele uma unção de clareza, carinho, ternura e amor verdadeiro. Restaura, Pai, restaura tudo que foi afetado, conversas que se perderam, sentimentos que esfriaram, decisões equivocadas, mágoas acumuladas, medos escondidos, influências externas tão negativas, conselhos errados, amizades que afastam em vez de aproximar. Pai amado, em nome de Jesus, rompe agora toda seta emocional, todo pensamento de desistência, toda falta de perdão que tenta se instalar, toda insegurança que tenta ocupar espaço no coração dele ou do meu. Não permita, pela graça de Cristo, que nenhum espírito de divisão habite entre nós. Nenhuma palavra de vocês não vão durar, isso não vai dar certo, ele não te ama, ele não serve para você, vocês não combinam, esse relacionamento está condenado. Pelo seu poder, nada disso terá autoridade sobre nós. Senhor, quebra maldições lançadas por famílias, apaga os comentários de pessoas próximas, palavras lançadas no passado, palavras ditas por raiva, palavras lançadas por inveja, por disputa, por ciúmes, por competição, por frustração. Que todo peso espiritual seja retirado agora dos meus ombros e dos ombros da pessoa que eu amo. Pai, eu declaro que a nossa união pertence a Ti. Eu oro para que o Senhor nos cubra com o Teu manto de proteção, para que os anjos sejam colocados ao redor do nosso relacionamento, para que a nossa conexão emocional seja renovada a cada dia, para que o nosso propósito espiritual seja alinhado e para que o amor volte a fluir como águas vivas. Senhor, sara as feridas, cura as emoções, restaura os pensamentos, reconstrói o que foi quebrado, fortalece o que está fraco, reacende o que perdeu o brilho. Eu creio pela fé que a partir de hoje o meu relacionamento viverá um novo tempo, um tempo de amor restaurado, um tempo de entendimento, um tempo de respeito mútuo, de comunhão, um tempo de laços espirituais firmados em Ti, porque a nossa união vai estar protegida, guardada, fortalecida e abençoada pelo Senhor Jesus Cristo. Ah, meu Deus, obrigado por me ouvir, obrigado por limpar o que eu não consigo ver, obrigado por trabalhar em detalhes que eu nem imagino, obrigado porque o Senhor ama o meu relacionamento mais do que eu mesmo. Eu oro com fé, com autoridade e com confiança absoluta, porque eu creio que a vitória já começou. Porque eu oro em nome de Jesus, Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome poderoso de Jesus, eu venho à Tua presença com o coração aberto, sedento pela Tua intervenção divina na minha vida sentimental. Pai, eu oro como mulher que crê no Teu poder,
que confia na tua bondade e que sabe que o Senhor ama o casamento, ama a família e ama ver duas pessoas vivendo o propósito que o Senhor determinou para elas. Meu Deus, eu clamo agora para que toda palavra maldita lançada contra a minha união seja quebrada, anulada e destruída pelo poder do sangue de Jesus. Se alguém desejou fracasso, separação, brigas, frieza, traição, desânimo ou qualquer maldição contra mim e contra a pessoa que amo, eu coloco tudo isso diante do teu altar agora. Que toda palavra, oração contrária, inveja, desejo impuro, julgamento ou pensamento negativo seja completamente desfeito pelo teu fogo santo. Pai, eu oro pela restauração total no meu relacionamento. Eu creio que só o Senhor pode transformar o coração, renovar a comunicação, reacender a chama do amor e reconstruir aquilo que para os homens parece perdido. Senhor, se o meu relacionamento foi afetado por alguém que lançou palavras de destruição, por pessoas que não acreditam na nossa união ou que desejam a nossa separação, eu clamo para que essa voz seja calada agora e substituída pela tua voz, pela tua promessa, pela tua paz e pela tua reconciliação. Ah, Senhor, visita agora o coração do meu amado. Derrama sobre ele uma unção de clareza, carinho, ternura e amor verdadeiro. Restaura, Pai, restaura tudo que foi afetado, conversas que se perderam, sentimentos que esfriaram, decisões equivocadas, mágoas acumuladas, medos escondidos, influências externas tão negativas, conselhos errados, amizades que afastam em vez de aproximar. Pai amado, em nome de Jesus, rompe agora toda seta emocional, todo pensamento de desistência, toda falta de perdão que tenta se instalar, toda insegurança que tenta ocupar espaço no coração dele ou do meu. Não permita, pela graça de Cristo, que nenhum espírito de divisão habite entre nós, nenhuma palavra de vocês não vão durar, isso não vai dar certo, ele não te ama, ele não serve para você, vocês não combinam, esse relacionamento está condenado. Pelo seu poder, nada disso terá autoridade sobre nós. Senhor, quebra maldições lançadas por famílias, apaga os comentários de pessoas próximas, palavras lançadas no passado, palavras ditas por raiva, palavras lançadas por inveja, por disputa, por ciúmes, por competição, por frustração. Que todo peso espiritual seja retirado agora dos meus ombros e dos ombros da pessoa que eu amo. Pai, eu declaro que a nossa união pertence a Ti. Eu oro para que o Senhor nos cubra com o Teu manto de proteção, para que os anjos sejam colocados ao redor do nosso relacionamento, para que a nossa conexão emocional seja renovada a cada dia, para que o nosso propósito espiritual seja alinhado e para que o amor volte a fluir como águas vivas. Senhor, sara as feridas, cura as emoções, restaura os pensamentos, reconstrói o que foi quebrado, fortalece o que está fraco, reacende o que perdeu o brilho. Eu creio pela fé que a partir de hoje o meu relacionamento viverá um novo tempo, um tempo de amor restaurado, um tempo de entendimento, um tempo de respeito mútuo, de comunhão, um tempo de laços espirituais firmados em Ti, porque a nossa união vai estar protegida, guardada, fortalecida e abençoada pelo Senhor Jesus Cristo. Ah, meu Deus, obrigado por me ouvir, obrigado por limpar o que eu não consigo ver, obrigado por trabalhar em detalhes que eu nem imagino, obrigado porque o Senhor ama o meu relacionamento mais do que eu mesmo. Eu oro com fé
com autoridade e com confiança absoluta, porque eu creio que a vitória já começou. Porque eu oro em nome de Jesus, teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome poderoso de Jesus, eu venho à tua presença com o coração aberto, sedento pela tua intervenção divina na minha vida sentimental. Pai, eu oro como mulher que crê no teu poder, que confia na tua bondade e que sabe que o Senhor ama o casamento, ama a família e ama ver duas pessoas vivendo o propósito que o Senhor determinou para elas. Meu Deus, eu clamo agora para que toda palavra maldita lançada contra a minha união seja quebrada, anulada e destruída pelo poder do sangue de Jesus. Se alguém desejou fracasso, separação, brigas, frieza, traição, desânimo ou qualquer maldição contra mim e contra a pessoa que amo, eu coloco tudo isso diante do teu altar agora. Que toda palavra, oração contrária, inveja, desejo impuro, julgamento ou pensamento negativo seja completamente desfeito pelo teu fogo santo. Pai, eu oro pela restauração total do meu relacionamento. Eu creio que só o Senhor pode transformar o coração, renovar a comunicação, reacender a chama do amor e reconstruir aquilo que para os homens parece perdido. Senhor, se o meu relacionamento foi afetado por alguém que lançou palavras de destruição, por pessoas que não acreditam na nossa união ou que desejam a nossa separação, eu clamo para que essa voz seja calada agora e substituída pela tua voz, pela tua promessa, pela tua paz e pela tua reconciliação. Ah, Senhor, visita agora o coração do meu amado. Derrama sobre ele uma unção de clareza, carinho, ternura e amor verdadeiro. Restaura, Pai, restaura tudo que foi afetado, conversas que se perderam, sentimentos que esfriaram, decisões equivocadas, mágoas acumuladas, medos escondidos, influências externas tão negativas, conselhos errados, amizades que afastam em vez de aproximar. Pai amado, em nome de Jesus, rompe agora toda seta emocional, todo pensamento de desistência, toda falta de perdão que tenta se instalar, toda insegurança que tenta ocupar espaço no coração dele ou do meu. Não permita, pela graça de Cristo, que nenhum espírito de divisão habite entre nós, nenhuma palavra de vocês não vão durar, isso não vai dar certo, ele não te ama, ele não serve para você, vocês não combinam, esse relacionamento está condenado. Pelo seu poder, nada disso terá autoridade sobre nós. Senhor, quebra maldições lançadas por famílias, apaga os comentários de pessoas próximas, palavras lançadas no passado, palavras ditas por raiva, palavras lançadas por inveja, por disputa, por ciúmes, por competição, por frustração. Que todo peso espiritual seja retirado agora dos meus ombros e dos ombros da pessoa que eu amo. Pai, eu declaro que a nossa união pertence a Ti. Eu oro para que o Senhor nos cubra com o Teu manto de proteção, para que os anjos sejam colocados ao redor do nosso relacionamento, para que a nossa conexão emocional seja renovada a cada dia, para que o nosso propósito espiritual seja alinhado e para que o amor volte a fluir como águas vivas. Senhor, sara as feridas, cura as emoções, restaura os pensamentos, reconstrói o que foi quebrado, fortalece o que está fraco, reacende o que perdeu o brilho. Eu creio pela fé que a partir de hoje o meu relacionamento viverá um novo tempo, um tempo de amor restaurado,
um tempo de entendimento, um tempo de respeito mútuo, de comunhão, um tempo de laços espirituais firmados em Ti, porque a nossa união vai estar protegida, guardada, fortalecida e abençoada pelo Senhor Jesus Cristo. Ah, meu Deus, obrigado por me ouvir, obrigado por limpar o que eu não consigo ver, obrigado por trabalhar em detalhes que eu nem imagino, obrigado porque o Senhor ama o meu relacionamento mais do que eu mesmo. Eu oro com fé, com autoridade e com confiança absoluta, porque eu creio que a vitória já começou. Porque eu oro em nome de Jesus, Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome poderoso de Jesus, eu venho à Tua presença com o coração aberto, sedento pela Tua intervenção divina na minha vida sentimental. Pai, eu oro como mulher que crê no Teu poder, que confia na Tua bondade e que sabe que o Senhor ama o casamento, ama a família e ama ver duas pessoas vivendo o propósito que o Senhor determinou para elas. Meu Deus, eu clamo agora para que toda palavra maldita lançada contra a minha união seja quebrada, anulada e destruída pelo poder do sangue de Jesus. Se alguém desejou fracasso, separação, brigas, frieza, traição, desânimo ou qualquer maldição contra mim e contra a pessoa que amo, eu coloco tudo isso diante do Teu altar agora. Que toda palavra, oração contrária, inveja, desejo impuro, julgamento ou pensamento negativo seja completamente desfeito pelo Teu fogo santo. Pai, eu oro pela restauração total do meu relacionamento. Eu creio que só o Senhor pode transformar o coração, renovar a comunicação, reacender a chama do amor e reconstruir aquilo que para os homens parece perdido. Senhor, se o meu relacionamento foi afetado por alguém que lançou palavras de destruição, por pessoas que não acreditam na nossa união ou que desejam a nossa separação, eu clamo para que essa voz seja calada agora e substituída pela Tua voz, pela Tua promessa, pela Tua paz e pela Tua reconciliação. Ah, Senhor, visita agora o coração do meu amado. Derrama sobre ele uma unção de clareza, carinho, ternura e amor verdadeiro. Restaura, Pai, restaura tudo que foi afetado, conversas que se perderam, sentimentos que esfriaram, decisões equivocadas, mágoas acumuladas, medos escondidos, influências externas tão negativas, conselhos errados, amizades que afastam em vez de aproximar. Pai amado, em nome de Jesus, rompe agora toda seta emocional, todo pensamento de desistência, toda falta de perdão que tenta se instalar, toda insegurança que tenta ocupar espaço no coração dele ou do meu. Não permita, pela graça de Cristo, que nenhum espírito de divisão habite entre nós, nenhuma palavra de vocês não vão durar, isso não vai dar certo, ele não te ama, ele não serve para você, vocês não combinam, esse relacionamento está condenado. Pelo seu poder, nada disso terá autoridade sobre nós. Senhor, quebra maldições lançadas por famílias, apaga os comentários de pessoas próximas, palavras lançadas no passado, palavras ditas por raiva, palavras lançadas por inveja, por disputa, por ciúmes, por competição, por frustração. Que todo peso espiritual seja retirado agora dos meus ombros e dos ombros da pessoa que eu amo. Pai, eu declaro que a nossa união pertence a Ti. Eu oro para que o Senhor nos cubra com o Teu manto de proteção, para que os anjos sejam colocados ao redor do nosso relacionamento, para que a nossa conexão emocional seja renovada a cada dia.
para que o nosso propósito espiritual seja alinhado e para que o amor volte a fluir como águas vivas. Senhor, sara as feridas, cura as emoções, restaura os pensamentos, reconstrói o que foi quebrado, fortalece o que está fraco, reacende o que perdeu o brilho. Eu creio pela fé que a partir de hoje o meu relacionamento viverá um novo tempo, um tempo de amor restaurado, um tempo de entendimento, um tempo de respeito mútuo, de comunhão, um tempo de laços espirituais firmados em Ti, porque a nossa união vai estar protegida, guardada, fortalecida e abençoada pelo Senhor Jesus Cristo. Ah, meu Deus, obrigado por me ouvir, obrigado por limpar o que eu não consigo ver, obrigado por trabalhar em detalhes que eu nem imagino, obrigado porque o Senhor ama o meu relacionamento mais do que eu mesmo. Eu oro com fé, com autoridade e com confiança absoluta, porque eu creio que a vitória já começou. Porque eu oro em nome de Jesus, Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome poderoso de Jesus, eu venho à Tua presença com o coração aberto, sedento pela Tua intervenção divina na minha vida sentimental. Pai, eu oro como mulher que crê no Teu poder, que confia na Tua bondade e que sabe que o Senhor ama o casamento, ama a família e ama ver duas pessoas vivendo o propósito que o Senhor determinou para elas. Meu Deus, eu clamo agora para que toda palavra maldita lançada contra a minha união seja quebrada, anulada e destruída pelo poder do sangue de Jesus. Se alguém desejou fracasso, separação, brigas, frieza, traição, desânimo ou qualquer maldição contra mim e contra a pessoa que amo, eu coloco tudo isso diante do Teu altar agora. Que toda palavra, oração contrária, inveja, desejo impuro, julgamento ou pensamento negativo seja completamente desfeito pelo Teu fogo santo. Pai, eu oro pela restauração total do meu relacionamento. Eu creio que só o Senhor pode transformar o coração, renovar a comunicação, reacender a chama do amor e reconstruir aquilo que para os homens parece perdido. Senhor, se o meu relacionamento foi afetado por alguém que lançou palavras de destruição, por pessoas que não acreditam na nossa união ou que desejam a nossa separação, eu clamo para que essa voz seja calada agora e substituída pela Tua voz, pela Tua promessa, pela Tua paz e pela Tua reconciliação. Ah, Senhor, visita agora o coração do meu amado. Derrama sobre ele uma unção de clareza, carinho, ternura e amor verdadeiro. Restaura, Pai, restaura tudo o que foi afetado, conversas que se perderam, sentimentos que esfriaram, decisões equivocadas, mágoas acumuladas, medos escondidos, influências externas tão negativas, conselhos errados, amizades que afastam em vez de aproximar. Pai amado, em nome de Jesus, rompe agora toda seta emocional, todo pensamento de desistência, toda falta de perdão que tenta se instalar, toda insegurança que tenta ocupar espaço no coração dele ou do meu. Não permita, pela graça de Cristo, que nenhum espírito de divisão habite entre nós, nenhuma palavra de vocês não vão durar, isso não vai dar certo, ele não te ama, ele não serve para você, vocês não combinam, esse relacionamento está condenado. Pelo seu poder, nada disso terá autoridade sobre nós. Senhor, quebra maldições lançadas por famílias, apaga os comentários de pessoas próximas, palavras lançadas no passado, palavras ditas por raiva,
palavras lançadas por inveja, por disputa, por ciúmes, por competição, por frustração. Que todo peso espiritual seja retirado agora dos meus ombros e dos ombros da pessoa que eu amo. Pai, eu declaro que a nossa união pertence a Ti. Eu oro para que o Senhor nos cubra com o Teu manto de proteção, para que os anjos sejam colocados ao redor do nosso relacionamento, para que a nossa conexão emocional seja renovada a cada dia, para que o nosso propósito espiritual seja alinhado e para que o amor volte a fluir como águas vivas. Senhor, sara as feridas, cura as emoções, restaura os pensamentos, reconstrói o que foi quebrado, fortalece o que está fraco, reacende o que perdeu o brilho. Eu creio pela fé que a partir de hoje o meu relacionamento viverá um novo tempo, um tempo de amor restaurado, um tempo de entendimento, um tempo de respeito mútuo, de comunhão, um tempo de laços espirituais firmados em Ti, porque a nossa união vai estar protegida, guardada, fortalecida e abençoada pelo Senhor Jesus Cristo. Ah, meu Deus, obrigado por me ouvir, obrigado por limpar o que eu não consigo ver, obrigado por trabalhar em detalhes que eu nem imagino, obrigado porque o Senhor ama o meu relacionamento mais do que eu mesmo. Eu oro com fé, com autoridade e com confiança absoluta, porque eu creio que a vitória já começou. Porque eu oro em nome de Jesus, Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome poderoso de Jesus, eu venho à Tua presença com o coração aberto, sedento pela Tua intervenção divina na minha vida sentimental. Pai, eu oro como mulher que crê no Teu poder, que confia na Tua bondade e que sabe que o Senhor ama o casamento, ama a família e ama ver duas pessoas vivendo o propósito que o Senhor determinou para elas. Meu Deus, eu clamo agora para que toda palavra maldita lançada contra a minha união seja quebrada, anulada e destruída pelo poder do sangue de Jesus. Se alguém desejou fracasso, separação, brigas, frieza, traição, desânimo ou qualquer maldição contra mim e contra a pessoa que amo, eu coloco tudo isso diante do Teu altar agora. Que toda palavra, oração contrária, inveja, desejo impuro, julgamento ou pensamento negativo seja completamente desfeito pelo Teu fogo santo. Pai, eu oro pela restauração total do meu relacionamento. Eu creio que só o Senhor pode transformar o coração, renovar a comunicação, reacender a chama do amor e reconstruir aquilo que para os homens parece perdido. Senhor, se o meu relacionamento foi afetado por alguém que lançou palavras de destruição, por pessoas que não acreditam na nossa união ou que desejam a nossa separação, eu clamo para que essa voz seja calada agora e substituída pela Tua voz, pela Tua promessa, pela Tua paz e pela Tua reconciliação. Ah, Senhor, visita agora o coração do meu amado. Derrama sobre ele uma unção de clareza, carinho, ternura e amor verdadeiro. Restaura, Pai, restaura tudo o que foi afetado, conversas que se perderam, sentimentos que esfriaram, decisões equivocadas, mágoas acumuladas, medos escondidos, influências externas tão negativas, conselhos errados, amizades que afastam em vez de aproximar. Pai amado, em nome de Jesus, rompe agora toda seta emocional, todo pensamento de desistência, toda falta de perdão que tenta se instalar, toda insegurança que tenta ocupar espaço no coração dele ou do meu.
Não permita, pela graça de Cristo, que nenhum espírito de divisão habite entre nós. Nenhuma palavra de vocês não vão durar, isso não vai dar certo, ele não te ama, ele não serve para você, vocês não combinam, esse relacionamento está condenado. Pelo seu poder, nada disso terá autoridade sobre nós. Senhor, quebra maldições lançadas por famílias. Apaga os comentários de pessoas próximas, palavras lançadas no passado, palavras ditas por raiva, palavras lançadas por inveja, por disputa, por ciúmes, por competição, por frustração. Que todo peso espiritual seja retirado agora dos meus ombros e dos ombros da pessoa que eu amo. Pai, eu declaro que a nossa união pertence a Ti. Eu oro para que o Senhor nos cubra com o Teu manto de proteção, para que os anjos sejam colocados ao redor do nosso relacionamento, para que a nossa conexão emocional seja renovada a cada dia, para que o nosso propósito espiritual seja alinhado e para que o amor volte a fluir como águas vivas. Senhor, sara as feridas, cura as emoções, restaura os pensamentos, reconstrói o que foi quebrado, fortalece o que está fraco, reacende o que perdeu o brilho. Eu creio pela fé que a partir de hoje o meu relacionamento viverá um novo tempo, um tempo de amor restaurado, um tempo de entendimento, um tempo de respeito mútuo, de comunhão, um tempo de laços espirituais firmados em Ti, porque a nossa união vai estar protegida, guardada, fortalecida e abençoada pelo Senhor Jesus Cristo. Ah, meu Deus, obrigado por me ouvir, obrigado por limpar o que eu não consigo ver, obrigado por trabalhar em detalhes que eu nem imagino, obrigado porque o Senhor ama o meu relacionamento mais do que eu mesmo. Eu oro com fé, com autoridade e com confiança absoluta, porque eu creio que a vitória já começou. Porque eu oro em nome de Jesus, Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome poderoso de Jesus, eu venho à Tua presença com o coração aberto, sedento pela Tua intervenção divina na minha vida sentimental. Pai, eu oro como mulher que crê no Teu poder, que confia na Tua bondade e que sabe que o Senhor ama o casamento, ama a família e ama ver duas pessoas vivendo o propósito que o Senhor determinou para elas. Meu Deus, eu clamo agora para que toda palavra maldita lançada contra a minha união seja quebrada, anulada e destruída pelo poder do sangue de Jesus. Se alguém desejou fracasso, separação, brigas, frieza, traição, desânimo ou qualquer maldição contra mim e contra a pessoa que amo, eu coloco tudo isso diante do Teu altar agora. Que toda palavra, oração contrária, inveja, desejo impuro, julgamento ou pensamento negativo seja completamente desfeito pelo Teu fogo santo. Pai, eu oro pela restauração total do meu relacionamento. Eu creio que só o Senhor pode transformar o coração, renovar a comunicação, reacender a chama do amor e reconstruir aquilo que para os homens parece perdido. Senhor, se o meu relacionamento foi afetado por alguém que lançou palavras de destruição, por pessoas que não acreditam na nossa união ou que desejam a nossa separação, eu clamo para que essa voz seja calada agora e substituída pela Tua voz, pela Tua promessa, pela Tua paz e pela Tua reconciliação. Ah, Senhor, visita agora o coração do meu amado. Derrama sobre ele uma unção de clareza, carinho, ternura e amor verdadeiro. Restaura, Pai, restaura tudo o que foi afetado, conversas que se perderam,
sentimentos que esfriaram, decisões equivocadas, mágoas acumuladas, medos escondidos, influências externas tão negativas, conselhos errados, amizades que afastam em vez de aproximar. Pai amado, em nome de Jesus, rompe agora toda seta emocional, todo pensamento de desistência, toda falta de perdão que tenta se instalar, toda insegurança que tenta ocupar espaço no coração dele ou do meu. Não permita, pela graça de Cristo, que nenhum espírito de divisão habite entre nós, nenhuma palavra de vocês não vão durar, isso não vai dar certo, ele não te ama, ele não serve para você, vocês não combinam, esse relacionamento está condenado. Pelo seu poder, nada disso terá autoridade sobre nós. Senhor, quebra maldições lançadas por famílias, apaga os comentários de pessoas próximas, palavras lançadas no passado, palavras ditas por raiva, palavras lançadas por inveja, por disputa, por ciúmes, por competição, por frustração. Que todo peso espiritual seja retirado agora dos meus ombros e dos ombros da pessoa que eu amo. Pai, eu declaro que a nossa união pertence a Ti. Eu oro para que o Senhor nos cubra com o Teu manto de proteção, para que os anjos sejam colocados ao redor do nosso relacionamento, para que a nossa conexão emocional seja renovada a cada dia, para que o nosso propósito espiritual seja alinhado e para que o amor volte a fluir como águas vivas. Senhor, sara as feridas, cura as emoções, restaura os pensamentos, reconstrói o que foi quebrado, fortalece o que está fraco, reacende o que perdeu o brilho. Eu creio pela fé que a partir de hoje o meu relacionamento viverá um novo tempo, um tempo de amor restaurado, um tempo de entendimento, um tempo de respeito mútuo, de comunhão, um tempo de laços espirituais firmados em Ti, porque a nossa união vai estar protegida, guardada, fortalecida e abençoada pelo Senhor Jesus Cristo. Ah, meu Deus, obrigado por me ouvir, obrigado por limpar o que eu não consigo ver, obrigado por trabalhar em detalhes que eu nem imagino, obrigado porque o Senhor ama o meu relacionamento mais do que eu mesmo. Eu oro com fé, com autoridade e com confiança absoluta, porque eu creio que a vitória já começou. Porque eu oro em nome de Jesus, Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome poderoso de Jesus, eu venho à Tua presença com o coração aberto, sedento pela Tua intervenção divina na minha vida sentimental. Pai, eu oro como mulher que crê no Teu poder, que confia na Tua bondade e que sabe que o Senhor ama o casamento, ama a família e ama ver duas pessoas vivendo o propósito que o Senhor determinou para elas. Meu Deus, eu clamo agora para que toda palavra maldita lançada contra a minha união seja quebrada, anulada e destruída pelo poder do sangue de Jesus. Se alguém desejou fracasso, separação, brigas, frieza, traição, desânimo ou qualquer maldição contra mim e contra a pessoa que amo, eu coloco tudo isso diante do Teu altar agora. Que toda palavra, oração contrária, inveja, desejo impuro, julgamento ou pensamento negativo seja completamente desfeito pelo Teu fogo santo. Pai, eu oro pela restauração total do meu relacionamento. Eu creio que só o Senhor pode transformar o coração, renovar a comunicação, reacender a chama do amor e reconstruir aquilo que para os homens parece perdido. Senhor, se o meu relacionamento foi afetado por alguém que lançou palavras de destruição,
por pessoas que não acreditam na nossa união ou que desejam a nossa separação, eu clamo para que essa voz seja calada agora e substituída pela tua voz, pela tua promessa, pela tua paz e pela tua reconciliação. Ah, Senhor, visita agora o coração do meu amado. Derrama sobre ele uma unção de clareza, carinho, ternura e amor verdadeiro. Restaura, Pai, restaura tudo que foi afetado, conversas que se perderam, sentimentos que esfriaram, decisões equivocadas, mágoas acumuladas, medos escondidos, influências externas tão negativas, conselhos errados, amizades que afastam em vez de aproximar. Pai amado, em nome de Jesus, rompe agora toda seta emocional, todo pensamento de desistência, toda falta de perdão que tenta se instalar, toda insegurança que tenta ocupar espaço no coração dele ou do meu. Não permita, pela graça de Cristo, que nenhum espírito de divisão habite entre nós, nenhuma palavra de vocês não vão durar, isso não vai dar certo, ele não te ama, ele não serve para você, vocês não combinam, esse relacionamento está condenado. Pelo seu poder, nada disso terá autoridade sobre nós. Senhor, quebra maldições lançadas por famílias, apaga os comentários de pessoas próximas, palavras lançadas no passado, palavras ditas por raiva, palavras lançadas por inveja, por disputa, por ciúmes, por competição, por frustração. Que todo peso espiritual seja retirado agora dos meus ombros e dos ombros da pessoa que eu amo. Pai, eu declaro que a nossa união pertence a Ti. Eu oro para que o Senhor nos cubra com o Teu manto de proteção, para que os anjos sejam colocados ao redor do nosso relacionamento, para que a nossa conexão emocional seja renovada a cada dia, para que o nosso propósito espiritual seja alinhado e para que o amor volte a fluir como águas vivas. Senhor, sara as feridas, cura as emoções, restaura os pensamentos, reconstrói o que foi quebrado, fortalece o que está fraco, reacende o que perdeu o brilho. Eu creio pela fé que a partir de hoje o meu relacionamento viverá um novo tempo, um tempo de amor restaurado, um tempo de entendimento, um tempo de respeito mútuo, de comunhão, um tempo de laços espirituais firmados em Ti, porque a nossa união vai estar protegida, guardada, fortalecida e abençoada pelo Senhor Jesus Cristo. Ah, meu Deus, obrigado por me ouvir, obrigado por limpar o que eu não consigo ver, obrigado por trabalhar em detalhes que eu nem imagino, obrigado porque o Senhor ama o meu relacionamento mais do que eu mesmo. Eu oro com fé, com autoridade e com confiança absoluta, porque eu creio que a vitória já começou. Porque eu oro em nome de Jesus, Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome poderoso de Jesus, eu venho à Tua presença com o coração aberto, sedento pela Tua intervenção divina na minha vida sentimental. Pai, eu oro como mulher que crê no Teu poder, que confia na Tua bondade e que sabe que o Senhor ama o casamento, ama a família e ama ver duas pessoas vivendo o propósito que o Senhor determinou para elas. Meu Deus, eu clamo agora para que toda palavra maldita lançada contra a minha união seja quebrada, anulada e destruída pelo poder do sangue de Jesus. Se alguém desejou fracasso, separação, brigas, frieza, traição, desânimo ou qualquer maldição contra mim e contra a pessoa que amo, eu coloco tudo isso diante do Teu altar agora. Que toda palavra, oração contrária
inveja, desejo impuro, julgamento ou pensamento negativo seja completamente desfeito pelo teu fogo santo. Pai, eu oro pela restauração total do meu relacionamento. Eu creio que só o Senhor pode transformar o coração, renovar a comunicação, reacender a chama do amor e reconstruir aquilo que para os homens parece perdido. Senhor, se o meu relacionamento foi afetado por alguém que lançou palavras de destruição, por pessoas que não acreditam na nossa união ou que desejam a nossa separação, eu clamo para que essa voz seja calada agora e substituída pela tua voz, pela tua promessa, pela tua paz e pela tua reconciliação. Ah, Senhor, visita agora o coração do meu amado. Derrama sobre ele uma unção de clareza, carinho, ternura e amor verdadeiro. Restaura, Pai, restaura tudo que foi afetado, conversas que se perderam, sentimentos que esfriaram, decisões equivocadas, mágoas acumuladas, medos escondidos, influências externas tão negativas, conselhos errados, amizades que afastam em vez de aproximar. Pai amado, em nome de Jesus, rompe agora toda seta emocional, todo pensamento de desistência, toda falta de perdão que tenta se instalar, toda insegurança que tenta ocupar espaço no coração dele ou do meu. Não permita, pela graça de Cristo, que nenhum espírito de divisão habite entre nós, nenhuma palavra de vocês não vão durar, isso não vai dar certo, ele não te ama, ele não serve para você, vocês não combinam, esse relacionamento está condenado. Pelo seu poder, nada disso terá autoridade sobre nós. Senhor, quebra maldições lançadas por famílias, apaga os comentários de pessoas próximas, palavras lançadas no passado, palavras ditas por raiva, palavras lançadas por inveja, por disputa, por ciúmes, por competição, por frustração. Que todo peso espiritual seja retirado agora dos meus ombros e dos ombros da pessoa que eu amo. Pai, eu declaro que a nossa união pertence a Ti. Eu oro para que o Senhor nos cubra com o Teu manto de proteção, para que os anjos sejam colocados ao redor do nosso relacionamento, para que a nossa conexão emocional seja renovada a cada dia, para que o nosso propósito espiritual seja alinhado e para que o amor volte a fluir como águas vivas. Senhor, sara as feridas, cura as emoções, restaura os pensamentos, reconstrói o que foi quebrado, fortalece o que está fraco, reacende o que perdeu o brilho. Eu creio pela fé que a partir de hoje o meu relacionamento viverá um novo tempo, um tempo de amor restaurado, um tempo de entendimento, um tempo de respeito mútuo, de comunhão, um tempo de laços espirituais firmados em Ti, porque a nossa união vai estar protegida, guardada, fortalecida e abençoada pelo Senhor Jesus Cristo. Ah, meu Deus, obrigado por me ouvir, obrigado por limpar o que eu não consigo ver, obrigado por trabalhar em detalhes que eu nem imagino, obrigado porque o Senhor ama o meu relacionamento mais do que eu mesmo. Eu oro com fé, com autoridade e com confiança absoluta, porque eu creio que a vitória já começou. Porque eu oro em nome de Jesus, Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome poderoso de Jesus, eu venho à Tua presença com o coração aberto, sedento pela Tua intervenção divina na minha vida sentimental. Pai, eu oro como mulher que crê no Teu poder, que confia na Tua bondade e que sabe que o Senhor ama o casamento, ama a família e ama ver duas pessoas vivendo o propósito que o Senhor determinou para elas.
Meu Deus, eu clamo agora para que toda palavra maldita lançada contra a minha união seja quebrada, anulada e destruída pelo poder do sangue de Jesus. Se alguém desejou fracasso, separação, brigas, frieza, traição, desânimo ou qualquer maldição contra mim e contra a pessoa que amo, eu coloco tudo isso diante do teu altar agora. Que toda palavra, oração contrária, inveja, desejo impuro, julgamento ou pensamento negativo seja completamente desfeito pelo teu fogo santo. Pai, eu oro pela restauração total do meu relacionamento. Eu creio que só o Senhor pode transformar o coração, renovar a comunicação, reacender a chama do amor e reconstruir aquilo que para os homens parece perdido. Senhor, se o meu relacionamento foi afetado por alguém que lançou palavras de destruição, por pessoas que não acreditam na nossa união ou que desejam a nossa separação, eu clamo para que essa voz seja calada agora e substituída pela tua voz, pela tua promessa, pela tua paz e pela tua reconciliação. Ah, Senhor, visita agora o coração do meu amado. Derrama sobre ele uma unção de clareza, carinho, ternura e amor verdadeiro. Restaura, Pai, restaura tudo o que foi afetado, conversas que se perderam, sentimentos que esfriaram, decisões equivocadas, mágoas acumuladas, medos escondidos, influências externas tão negativas, conselhos errados, amizades que afastam em vez de aproximar. Pai amado, em nome de Jesus, rompe agora toda seta emocional, todo pensamento de desistência, toda falta de perdão que tenta se instalar, toda insegurança que tenta ocupar espaço no coração dele ou do meu. Não permita, pela graça de Cristo, que nenhum espírito de divisão habite entre nós, nenhuma palavra de vocês não vão durar, isso não vai dar certo, ele não te ama, ele não serve para você, vocês não combinam, esse relacionamento está condenado. Pelo seu poder, nada disso terá autoridade sobre nós. Senhor, quebra maldições lançadas por famílias, apaga os comentários de pessoas próximas, palavras lançadas no passado, palavras ditas por raiva, palavras lançadas por inveja, por disputa, por ciúmes, por competição, por frustração. Que todo peso espiritual seja retirado agora dos meus ombros e dos ombros da pessoa que eu amo. Pai, eu declaro que a nossa união pertence a Ti. Eu oro para que o Senhor nos cubra com o Teu manto de proteção, para que os anjos sejam colocados ao redor do nosso relacionamento, para que a nossa conexão emocional seja renovada a cada dia, para que o nosso propósito espiritual seja alinhado e para que o amor volte a fluir como águas vivas. Senhor, sara as feridas, cura as emoções, restaura os pensamentos, reconstrói o que foi quebrado, fortalece o que está fraco, reacende o que perdeu o brilho. Eu creio pela fé que a partir de hoje o meu relacionamento viverá um novo tempo, um tempo de amor restaurado, um tempo de entendimento, um tempo de respeito mútuo, de comunhão, um tempo de laços espirituais firmados em Ti, porque a nossa união vai estar protegida, guardada, fortalecida e abençoada pelo Senhor Jesus Cristo. Ah, meu Deus, obrigado por me ouvir, obrigado por limpar o que eu não consigo ver, obrigado por trabalhar em detalhes que eu nem imagino, obrigado porque o Senhor ama o meu relacionamento mais do que eu mesmo. Eu oro com fé, com autoridade e com confiança absoluta, porque eu creio que a vitória já começou. Porque eu oro em nome de Jesus, Teu Filho amado, o nosso Salvador.
Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome poderoso de Jesus, eu venho à Tua presença com o coração aberto, sedento pela Tua intervenção divina na minha vida sentimental. Pai, eu oro como mulher que crê no Teu poder, que confia na Tua bondade e que sabe que o Senhor ama o casamento, ama a família e ama ver duas pessoas vivendo o propósito que o Senhor determinou para elas. Meu Deus, eu clamo agora para que toda palavra maldita lançada contra a minha união seja quebrada, anulada e destruída pelo poder do sangue de Jesus. Se alguém desejou fracasso, separação, brigas, frieza, traição, desânimo ou qualquer maldição contra mim e contra a pessoa que amo, eu coloco tudo isso diante do Teu altar agora. Que toda palavra, oração contrária, inveja, desejo impuro, julgamento ou pensamento negativo seja completamente desfeito pelo Teu fogo santo. Pai, eu oro pela restauração total do meu relacionamento. Eu creio que só o Senhor pode transformar o coração, renovar a comunicação, reacender a chama do amor e reconstruir aquilo que para os homens parece perdido. Senhor, se o meu relacionamento foi afetado por alguém que lançou palavras de destruição, por pessoas que não acreditam na nossa união ou que desejam a nossa separação, eu clamo para que essa voz seja calada agora e substituída pela Tua voz, pela Tua promessa, pela Tua paz e pela Tua reconciliação. Ah, Senhor, visita agora o coração do meu amado. Derrama sobre ele uma unção de clareza, carinho, ternura e amor verdadeiro. Restaura, Pai, restaura tudo que foi afetado, conversas que se perderam, sentimentos que esfriaram, decisões equivocadas, mágoas acumuladas, medos escondidos, influências externas tão negativas, conselhos errados, amizades que afastam em vez de aproximar. Pai amado, em nome de Jesus, rompe agora toda seta emocional, todo pensamento de desistência, toda falta de perdão que tenta se instalar, toda insegurança que tenta ocupar espaço no coração dele ou do meu. Não permita, pela graça de Cristo, que nenhum espírito de divisão habite entre nós, nenhuma palavra de vocês não vão durar, isso não vai dar certo, ele não te ama, ele não serve para você, vocês não combinam, esse relacionamento está condenado. Pelo seu poder, nada disso terá autoridade sobre nós. Senhor, quebra maldições lançadas por famílias, apaga os comentários de pessoas próximas, palavras lançadas no passado, palavras ditas por raiva, palavras lançadas por inveja, por disputa, por ciúmes, por competição, por frustração. Que todo peso espiritual seja retirado agora dos meus ombros e dos ombros da pessoa que eu amo. Pai, eu declaro que a nossa união pertence a Ti. Eu oro para que o Senhor nos cubra com o Teu manto de proteção, para que os anjos sejam colocados ao redor do nosso relacionamento, para que a nossa conexão emocional seja renovada a cada dia, para que o nosso propósito espiritual seja alinhado e para que o amor volte a fluir como águas vivas. Senhor, sara as feridas, cura as emoções, restaura os pensamentos, reconstrói o que foi quebrado, fortalece o que está fraco, reacende o que perdeu o brilho. Eu creio pela fé que a partir de hoje o meu relacionamento viverá um novo tempo, um tempo de amor restaurado, um tempo de entendimento, um tempo de respeito mútuo, de comunhão, um tempo de laços espirituais firmados em Ti, porque a nossa união vai estar protegida, guardada, fortalecida e abençoada pelo Senhor Jesus Cristo.
Ah, meu Deus, obrigado por me ouvir. Obrigado por limpar o que eu não consigo ver. Obrigado por trabalhar em detalhes que eu nem imagino. Obrigado porque o Senhor ama o meu relacionamento mais do que eu mesmo. Eu oro com fé, com autoridade e com confiança absoluta, porque eu creio que a vitória já começou. Porque eu oro em nome de Jesus, teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome poderoso de Jesus, eu venho à tua presença com o coração aberto, sedento pela tua intervenção divina na minha vida sentimental. Pai, eu oro como mulher que crê no teu poder, que confia na tua bondade e que sabe que o Senhor ama o casamento, ama a família e ama ver duas pessoas vivendo o propósito que o Senhor determinou para elas. Meu Deus, eu clamo agora para que toda palavra maldita lançada contra a minha união seja quebrada, anulada e destruída pelo poder do sangue de Jesus. Se alguém desejou fracasso, separação, brigas, frieza, traição, desânimo ou qualquer maldição contra mim e contra a pessoa que amo, eu coloco tudo isso diante do teu altar agora. Que toda palavra, oração contrária, inveja, desejo impuro, julgamento ou pensamento negativo seja completamente desfeito pelo teu fogo santo. Pai, eu oro pela restauração total do meu relacionamento. Eu creio que só o Senhor pode transformar o coração, renovar a comunicação, reacender a chama do amor e reconstruir aquilo que para os homens parece perdido. Senhor, se o meu relacionamento foi afetado por alguém que lançou palavras de destruição, por pessoas que não acreditam na nossa união ou que desejam a nossa separação, eu clamo para que essa voz seja calada agora e substituída pela tua voz, pela tua promessa, pela tua paz e pela tua reconciliação. Ah, Senhor, visita agora o coração do meu amado. Derrama sobre ele uma unção de clareza, carinho, ternura e amor verdadeiro. Restaura, Pai, restaura tudo que foi afetado, conversas que se perderam, sentimentos que esfriaram, decisões equivocadas, mágoas acumuladas, medos escondidos, influências externas tão negativas, conselhos errados, amizades que afastam em vez de aproximar. Pai amado, em nome de Jesus, rompe agora toda seta emocional, todo pensamento de desistência, toda falta de perdão que tenta se instalar, toda insegurança que tenta ocupar espaço no coração dele ou do meu. Não permita, pela graça de Cristo, que nenhum espírito de divisão habite entre nós, nenhuma palavra de vocês não vão durar, isso não vai dar certo, ele não te ama, ele não serve para você, vocês não combinam, esse relacionamento está condenado. Pelo seu poder, nada disso terá autoridade sobre nós. Senhor, quebra maldições lançadas por famílias, apaga os comentários de pessoas próximas, palavras lançadas no passado, palavras ditas por raiva, palavras lançadas por inveja, por disputa, por ciúmes, por competição, por frustração. Que todo peso espiritual seja retirado agora dos meus ombros e dos ombros da pessoa que eu amo. Pai, eu declaro que a nossa união pertence a Ti. Eu oro para que o Senhor nos cubra com o Teu manto de proteção, para que os anjos sejam colocados ao redor do nosso relacionamento, para que a nossa conexão emocional seja renovada a cada dia, para que o nosso propósito espiritual seja alinhado e para que o amor volte a fluir como águas vivas. Senhor, sara as feridas, cura as emoções, restaura os pensamentos, reconstrói o que foi quebrado,
fortalece o que está fraco, reacende o que perdeu o brilho. Eu creio pela fé que a partir de hoje o meu relacionamento viverá um novo tempo, um tempo de amor restaurado, um tempo de entendimento, um tempo de respeito mútuo, de comunhão, um tempo de laços espirituais firmados em Ti, porque a nossa união vai estar protegida, guardada, fortalecida e abençoada pelo Senhor Jesus Cristo. Ah, meu Deus, obrigado por me ouvir, obrigado por limpar o que eu não consigo ver, obrigado por trabalhar em detalhes que eu nem imagino, obrigado porque o Senhor ama o meu relacionamento mais do que eu mesmo. Eu oro com fé, com autoridade e com confiança absoluta, porque eu creio que a vitória já começou. Porque eu oro em nome de Jesus, Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome poderoso de Jesus, eu venho à Tua presença com o coração aberto, sedento pela Tua intervenção divina na minha vida sentimental. Pai, eu oro como mulher que crê no Teu poder, que confia na Tua bondade e que sabe que o Senhor ama o casamento, ama a família e ama ver duas pessoas vivendo o propósito que o Senhor determinou para elas. Meu Deus, eu clamo agora para que toda palavra maldita lançada contra a minha união seja quebrada, anulada e destruída pelo poder do sangue de Jesus. Se alguém desejou fracasso, separação, brigas, frieza, traição, desânimo ou qualquer maldição contra mim e contra a pessoa que amo, eu coloco tudo isso diante do Teu altar agora. Que toda palavra, oração contrária, inveja, desejo impuro, julgamento ou pensamento negativo seja completamente desfeito pelo Teu fogo santo. Pai, eu oro pela restauração total do meu relacionamento. Eu creio que só o Senhor pode transformar o coração, renovar a comunicação, reacender a chama do amor e reconstruir aquilo que para os homens parece perdido. Senhor, se o meu relacionamento foi afetado por alguém que lançou palavras de destruição, por pessoas que não acreditam na nossa união ou que desejam a nossa separação, eu clamo para que essa voz seja calada agora e substituída pela Tua voz, pela Tua promessa, pela Tua paz e pela Tua reconciliação. Ah, Senhor, visita agora o coração do meu amado. Derrama sobre ele uma unção de clareza, carinho, ternura e amor verdadeiro. Restaura, Pai, restaura tudo o que foi afetado, conversas que se perderam, sentimentos que esfriaram, decisões equivocadas, mágoas acumuladas, medos escondidos, influências externas tão negativas, conselhos errados, amizades que afastam em vez de aproximar. Pai amado, em nome de Jesus, rompe agora toda seta emocional, todo pensamento de desistência, toda falta de perdão que tenta se instalar, toda insegurança que tenta ocupar espaço no coração dele ou do meu. Não permita, pela graça de Cristo, que nenhum espírito de divisão habite entre nós, nenhuma palavra de vocês não vão durar, isso não vai dar certo, ele não te ama, ele não serve para você, vocês não combinam, esse relacionamento está condenado. Pelo seu poder, nada disso terá autoridade sobre nós. Senhor, quebra maldições lançadas por famílias, apaga os comentários de pessoas próximas, palavras lançadas no passado, palavras ditas por raiva, palavras lançadas por inveja, por disputa, por ciúmes, por competição, por frustração. Que todo peso espiritual seja retirado agora dos meus ombros e dos ombros da pessoa que eu amo. Pai,
Eu declaro que a nossa união pertence a Ti. Eu oro para que o Senhor nos cubra com o Teu manto de proteção, para que os anjos sejam colocados ao redor do nosso relacionamento, para que a nossa conexão emocional seja renovada a cada dia, para que o nosso propósito espiritual seja alinhado e para que o amor volte a fluir como águas vivas. Senhor, sara as feridas, cura as emoções, restaura os pensamentos, reconstrói o que foi quebrado, fortalece o que está fraco, reacende o que perdeu o brilho. Eu creio pela fé que a partir de hoje o meu relacionamento viverá um novo tempo, um tempo de amor restaurado, um tempo de entendimento, um tempo de respeito mútuo, de comunhão, um tempo de laços espirituais firmados em Ti, porque a nossa união vai estar protegida, guardada, fortalecida e abençoada pelo Senhor Jesus Cristo. Ah, meu Deus, obrigado por me ouvir, obrigado por limpar o que eu não consigo ver, obrigado por trabalhar em detalhes que eu nem imagino, obrigado porque o Senhor ama o meu relacionamento mais do que eu mesmo. Eu oro com fé, com autoridade e com confiança absoluta, porque eu creio que a vitória já começou. Porque eu oro em nome de Jesus, Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome poderoso de Jesus, eu venho à Tua presença com o coração aberto, sedento pela Tua intervenção divina na minha vida sentimental. Pai, eu oro como mulher que crê no Teu poder, que confia na Tua bondade e que sabe que o Senhor ama o casamento, ama a família e ama ver duas pessoas vivendo o propósito que o Senhor determinou para elas. Meu Deus, eu clamo agora para que toda palavra maldita lançada contra a minha união seja quebrada, anulada e destruída pelo poder do sangue de Jesus. Se alguém desejou fracasso, separação, brigas, frieza, traição, desânimo ou qualquer maldição contra mim e contra a pessoa que amo, eu coloco tudo isso diante do Teu altar agora. Que toda palavra, oração contrária, inveja, desejo impuro, julgamento ou pensamento negativo seja completamente desfeito pelo Teu fogo santo. Pai, eu oro pela restauração total do meu relacionamento. Eu creio que só o Senhor pode transformar o coração, renovar a comunicação, reacender a chama do amor e reconstruir aquilo que para os homens parece perdido. Senhor, se o meu relacionamento foi afetado por alguém que lançou palavras de destruição, por pessoas que não acreditam na nossa união ou que desejam a nossa separação, eu clamo para que essa voz seja calada agora e substituída pela Tua voz, pela Tua promessa, pela Tua paz e pela Tua reconciliação. Ah, Senhor, visita agora o coração do meu amado. Derrama sobre ele uma unção de clareza, carinho, ternura e amor verdadeiro. Restaura, Pai, restaura tudo que foi afetado, conversas que se perderam, sentimentos que esfriaram, decisões equivocadas, mágoas acumuladas, medos escondidos, influências externas tão negativas, conselhos errados, amizades que afastam em vez de aproximar. Pai amado, em nome de Jesus, rompe agora toda seta emocional, todo pensamento de desistência, toda falta de perdão que tenta se instalar, toda insegurança que tenta ocupar espaço no coração dele ou do meu. Não permita, pela graça de Cristo, que nenhum espírito de divisão habite entre nós, nenhuma palavra de vocês não vão durar, isso não vai dar certo, ele não te ama, ele não serve para você, vocês não combinam, esse relacionamento está condenado. Pelo seu poder,
nada disso terá autoridade sobre nós. Senhor, quebra maldições lançadas por famílias, apaga os comentários de pessoas próximas, palavras lançadas no passado, palavras ditas por raiva, palavras lançadas por inveja, por disputa, por ciúmes, por competição, por frustração. Que todo peso espiritual seja retirado agora dos meus ombros e dos ombros da pessoa que eu amo. Pai, eu declaro que a nossa união pertence a Ti. Eu oro para que o Senhor nos cubra com o Teu manto de proteção, para que os anjos sejam colocados ao redor do nosso relacionamento, para que a nossa conexão emocional seja renovada a cada dia, para que o nosso propósito espiritual seja alinhado e para que o amor volte a fluir como águas vivas. Senhor, sara as feridas, cura as emoções, restaura os pensamentos, reconstrói o que foi quebrado, fortalece o que está fraco, reacende o que perdeu o brilho. Eu creio pela fé que a partir de hoje o meu relacionamento viverá um novo tempo, um tempo de amor restaurado, um tempo de entendimento, um tempo de respeito mútuo, de comunhão, um tempo de laços espirituais firmados em Ti, porque a nossa união vai estar protegida, guardada, fortalecida e abençoada pelo Senhor Jesus Cristo. Ah, meu Deus, obrigado por me ouvir, obrigado por limpar o que eu não consigo ver, obrigado por trabalhar em detalhes que eu nem imagino, obrigado porque o Senhor ama o meu relacionamento mais do que eu mesmo. Eu oro com fé, com autoridade e com confiança absoluta, porque eu creio que a vitória já começou. Porque eu oro em nome de Jesus, Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome poderoso de Jesus, eu venho à Tua presença com o coração aberto, sedento pela Tua intervenção divina na minha vida sentimental. Pai, eu oro como mulher que crê no Teu poder, que confia na Tua bondade e que sabe que o Senhor ama o casamento, ama a família e ama ver duas pessoas vivendo o propósito que o Senhor determinou para elas. Meu Deus, eu clamo agora para que toda palavra maldita lançada contra a minha união seja quebrada, anulada e destruída pelo poder do sangue de Jesus. Se alguém desejou fracasso, separação, brigas, frieza, traição, desânimo ou qualquer maldição contra mim e contra a pessoa que amo, eu coloco tudo isso diante do Teu altar agora. Que toda palavra, oração contrária, inveja, desejo impuro, julgamento ou pensamento negativo seja completamente desfeito pelo Teu fogo santo. Pai, eu oro pela restauração total do meu relacionamento. Eu creio que só o Senhor pode transformar o coração, renovar a comunicação, reacender a chama do amor e reconstruir aquilo que para os homens parece perdido. Senhor, se o meu relacionamento foi afetado por alguém que lançou palavras de destruição, por pessoas que não acreditam na nossa união ou que desejam a nossa separação, eu clamo para que essa voz seja calada agora e substituída pela Tua voz, pela Tua promessa, pela Tua paz e pela Tua reconciliação. Ah, Senhor, visita agora o coração do meu amado. Derrama sobre ele uma unção de clareza, carinho, ternura e amor verdadeiro. Restaura, Pai, restaura tudo que foi afetado, conversas que se perderam, sentimentos que esfriaram, decisões equivocadas, mágoas acumuladas, medos escondidos, influências externas tão negativas, conselhos errados, amizades que afastam em vez de aproximar. Pai amado, em nome de Jesus,
Rompe agora toda seta emocional, todo pensamento de desistência, toda falta de perdão que tenta se instalar, toda insegurança que tenta ocupar espaço no coração dele ou do meu. Não permita, pela graça de Cristo, que nenhum espírito de divisão habite entre nós, nenhuma palavra de vocês não vão durar, isso não vai dar certo, ele não te ama, ele não serve para você, vocês não combinam, esse relacionamento está condenado. Pelo seu poder, nada disso terá autoridade sobre nós. Senhor, quebra maldições lançadas por famílias, apaga os comentários de pessoas próximas, palavras lançadas no passado, palavras ditas por raiva, palavras lançadas por inveja, por disputa, por ciúmes, por competição, por frustração. Que todo peso espiritual seja retirado agora dos meus ombros e dos ombros da pessoa que eu amo. Pai, eu declaro que a nossa união pertence a Ti. Eu oro para que o Senhor nos cubra com o Teu manto de proteção, para que os anjos sejam colocados ao redor do nosso relacionamento, para que a nossa conexão emocional seja renovada a cada dia, para que o nosso propósito espiritual seja alinhado e para que o amor volte a fluir como águas vivas. Senhor, sara as feridas, cura as emoções, restaura os pensamentos, reconstrói o que foi quebrado, fortalece o que está fraco, reacende o que perdeu o brilho. Eu creio pela fé que a partir de hoje o meu relacionamento viverá um novo tempo, um tempo de amor restaurado, um tempo de entendimento, um tempo de respeito mútuo, de comunhão, um tempo de laços espirituais firmados em Ti, porque a nossa união vai estar protegida, guardada, fortalecida e abençoada pelo Senhor Jesus Cristo. Ah, meu Deus, obrigado por me ouvir, obrigado por limpar o que eu não consigo ver, obrigado por trabalhar em detalhes que eu nem imagino, obrigado porque o Senhor ama o meu relacionamento mais do que eu mesmo. Eu oro com fé, com autoridade e com confiança absoluta, porque eu creio que a vitória já começou. Porque eu oro em nome de Jesus, Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome poderoso de Jesus, eu venho à Tua presença com o coração aberto, sedento pela Tua intervenção divina na minha vida sentimental. Pai, eu oro como mulher que crê no Teu poder, que confia na Tua bondade e que sabe que o Senhor ama o casamento, ama a família e ama ver duas pessoas vivendo o propósito que o Senhor determinou para elas. Meu Deus, eu clamo agora para que toda palavra maldita lançada contra a minha união seja quebrada, anulada e destruída pelo poder do sangue de Jesus. Se alguém desejou fracasso, separação, brigas, frieza, traição, desânimo ou qualquer maldição contra mim e contra a pessoa que amo, eu coloco tudo isso diante do Teu altar agora. Que toda palavra, oração contrária, inveja, desejo impuro, julgamento ou pensamento negativo seja completamente desfeito pelo Teu fogo santo. Pai, eu oro pela restauração total no meu relacionamento. Eu creio que só o Senhor pode transformar o coração, renovar a comunicação, reacender a chama do amor e reconstruir aquilo que para os homens parece perdido. Senhor, se o meu relacionamento foi afetado por alguém que lançou palavras de destruição, por pessoas que não acreditam na nossa união ou que desejam a nossa separação, eu clamo para que essa voz seja calada agora e substituída pela Tua voz, pela Tua promessa, pela Tua paz e pela Tua reconciliação.
Ah, Senhor, visita agora o coração do meu amado. Derrama sobre ele uma unção de clareza, carinho, ternura e amor verdadeiro. Restaura, Pai, restaura tudo o que foi afetado, conversas que se perderam, sentimentos que esfriaram, decisões equivocadas, mágoas acumuladas, medos escondidos, influências externas tão negativas, conselhos errados, amizades que afastam em vez de aproximar. Pai amado, em nome de Jesus, rompe agora toda seta emocional, todo pensamento de desistência, toda falta de perdão que tenta se instalar, toda insegurança que tenta ocupar espaço no coração dele ou do meu. Não permita, pela graça de Cristo, que nenhum espírito de divisão habite entre nós, nenhuma palavra de vocês não vão durar, isso não vai dar certo, ele não te ama, ele não serve para você, vocês não combinam, esse relacionamento está condenado. Pelo seu poder, nada disso terá autoridade sobre nós. Senhor, quebra maldições lançadas por famílias, apaga os comentários de pessoas próximas, palavras lançadas no passado, palavras ditas por raiva, palavras lançadas por inveja, por disputa, por ciúmes, por competição, por frustração. Que todo peso espiritual seja retirado agora dos meus ombros e dos ombros da pessoa que eu amo. Pai, eu declaro que a nossa união pertence a Ti. Eu oro para que o Senhor nos cubra com o Teu manto de proteção, para que os anjos sejam colocados ao redor do nosso relacionamento, para que a nossa conexão emocional seja renovada a cada dia, para que o nosso propósito espiritual seja alinhado e para que o amor volte a fluir como águas vivas. Senhor, sara as feridas, cura as emoções, restaura os pensamentos, reconstrói o que foi quebrado, fortalece o que está fraco, reacende o que perdeu o brilho. Eu creio pela fé que a partir de hoje o meu relacionamento viverá um novo tempo, um tempo de amor restaurado, um tempo de entendimento, um tempo de respeito mútuo, de comunhão, um tempo de laços espirituais firmados em Ti, porque a nossa união vai estar protegida, guardada, fortalecida e abençoada pelo Senhor Jesus Cristo. Ah, meu Deus, obrigado por me ouvir, obrigado por limpar o que eu não consigo ver, obrigado por trabalhar em detalhes que eu nem imagino, obrigado porque o Senhor ama o meu relacionamento mais do que eu mesmo. Eu oro com fé, com autoridade e com confiança absoluta, porque eu creio que a vitória já começou. Porque eu oro em nome de Jesus, Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome poderoso de Jesus, eu venho à Tua presença com o coração aberto, sedento pela Tua intervenção divina na minha vida sentimental. Pai, eu oro como mulher que crê no Teu poder, que confia na Tua bondade e que sabe que o Senhor ama o casamento, ama a família e ama ver duas pessoas vivendo o propósito que o Senhor determinou para elas. Meu Deus, eu clamo agora para que toda palavra maldita lançada contra a minha união seja quebrada, anulada e destruída pelo poder do sangue de Jesus. Se alguém desejou fracasso, separação, brigas, frieza, traição, desânimo ou qualquer maldição contra mim e contra a pessoa que amo, eu coloco tudo isso diante do Teu altar agora. Que toda palavra, oração contrária, inveja, desejo impuro, julgamento ou pensamento negativo seja completamente desfeito pelo Teu fogo santo. Pai, eu oro pela restauração total no meu relacionamento.
Eu creio que só o Senhor pode transformar o coração, renovar a comunicação, reacender a chama do amor e reconstruir aquilo que para os homens parece perdido. Senhor, se o meu relacionamento foi afetado por alguém que lançou palavras de destruição, por pessoas que não acreditam na nossa união ou que desejam a nossa separação, eu clamo para que essa voz seja calada agora e substituída pela tua voz, pela tua promessa, pela tua paz e pela tua reconciliação. Ah, Senhor, visita agora o coração do meu amado. Derrama sobre ele uma unção de clareza, carinho, ternura e amor verdadeiro. Restaura, Pai, restaura tudo o que foi afetado, conversas que se perderam, sentimentos que esfriaram, decisões equivocadas, mágoas acumuladas, medos escondidos, influências externas tão negativas, conselhos errados, amizades que afastam em vez de aproximar. Pai amado, em nome de Jesus, rompe agora toda seta emocional, todo pensamento de desistência, toda falta de perdão que tenta se instalar, toda insegurança que tenta ocupar espaço no coração dele ou do meu. Não permita, pela graça de Cristo, que nenhum espírito de divisão habite entre nós, nenhuma palavra de vocês não vão durar, isso não vai dar certo, ele não te ama, ele não serve para você, vocês não combinam, esse relacionamento está condenado. Pelo seu poder, nada disso terá autoridade sobre nós. Senhor, quebra maldições lançadas por famílias, apaga os comentários de pessoas próximas, palavras lançadas no passado, palavras ditas por raiva, palavras lançadas por inveja, por disputa, por ciúmes, por competição, por frustração. Que todo peso espiritual seja retirado agora dos meus ombros e dos ombros da pessoa que eu amo. Pai, eu declaro que a nossa união pertence a Ti. Eu oro para que o Senhor nos cubra com o Teu manto de proteção, para que os anjos sejam colocados ao redor do nosso relacionamento, para que a nossa conexão emocional seja renovada a cada dia, para que o nosso propósito espiritual seja alinhado e para que o amor volte a fluir como águas vivas. Senhor, sara as feridas, cura as emoções, restaura os pensamentos, reconstrói o que foi quebrado, fortalece o que está fraco, reacende o que perdeu o brilho. Eu creio pela fé que a partir de hoje o meu relacionamento viverá um novo tempo, um tempo de amor restaurado, um tempo de entendimento, um tempo de respeito mútuo, de comunhão, um tempo de laços espirituais firmados em Ti, porque a nossa união vai estar protegida, guardada, fortalecida e abençoada pelo Senhor Jesus Cristo. Ah, meu Deus, obrigado por me ouvir, obrigado por limpar o que eu não consigo ver, obrigado por trabalhar em detalhes que eu nem imagino, obrigado porque o Senhor ama o meu relacionamento mais do que eu mesmo. Eu oro com fé, com autoridade e com confiança absoluta, porque eu creio que a vitória já começou. Porque eu oro em nome de Jesus, Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome poderoso de Jesus, eu venho à Tua presença com o coração aberto, sedento pela Tua intervenção divina na minha vida sentimental. Pai, eu oro como mulher que crê no Teu poder, que confia na Tua bondade e que sabe que o Senhor ama o casamento, ama a família e ama ver duas pessoas vivendo o propósito que o Senhor determinou para elas. Meu Deus, eu clamo agora para que toda palavra maldita lançada contra a minha união seja quebrada, anulada e destruída pelo poder do sangue de Jesus.
Se alguém desejou fracasso, separação, brigas, frieza, traição, desânimo ou qualquer maldição contra mim e contra a pessoa que amo, eu coloco tudo isso diante do teu altar agora. Que toda palavra, oração contrária, inveja, desejo impuro, julgamento ou pensamento negativo seja completamente desfeito pelo teu fogo santo. Pai, eu oro pela restauração total no meu relacionamento. Eu creio que só o Senhor pode transformar o coração, renovar a comunicação, reacender a chama do amor e reconstruir aquilo que para os homens parece perdido. Senhor, se o meu relacionamento foi afetado por alguém que lançou palavras de destruição, por pessoas que não acreditam na nossa união ou que desejam a nossa separação, eu clamo para que essa voz seja calada agora e substituída pela tua voz, pela tua promessa, pela tua paz e pela tua reconciliação. Ah, Senhor, visita agora o coração do meu amado. Derrama sobre ele uma unção de clareza, carinho, ternura e amor verdadeiro. Restaura, Pai, restaura tudo que foi afetado, conversas que se perderam, sentimentos que esfriaram, decisões equivocadas, mágoas acumuladas, medos escondidos, influências externas tão negativas, conselhos errados, amizades que afastam em vez de aproximar. Pai amado, em nome de Jesus, rompe agora toda seta emocional, todo pensamento de desistência, toda falta de perdão que tenta se instalar, toda insegurança que tenta ocupar espaço no coração dele ou do meu. Não permita, pela graça de Cristo, que nenhum espírito de divisão habite entre nós, nenhuma palavra de vocês não vão durar, isso não vai dar certo, ele não te ama, ele não serve para você, vocês não combinam, esse relacionamento está condenado. Pelo seu poder, nada disso terá autoridade sobre nós. Senhor, quebra maldições lançadas por famílias, apaga os comentários de pessoas próximas, palavras lançadas no passado, palavras ditas por raiva, palavras lançadas por inveja, por disputa, por ciúmes, por competição, por frustração. Que todo peso espiritual seja retirado agora dos meus ombros e dos ombros da pessoa que eu amo. Pai, eu declaro que a nossa união pertence a Ti. Eu oro para que o Senhor nos cubra com o Teu manto de proteção, para que os anjos sejam colocados ao redor do nosso relacionamento, para que a nossa conexão emocional seja renovada a cada dia, para que o nosso propósito espiritual seja alinhado e para que o amor volte a fluir como águas vivas. Senhor, sara as feridas, cura as emoções, restaura os pensamentos, reconstrói o que foi quebrado, fortalece o que está fraco, reacende o que perdeu o brilho. Eu creio pela fé que a partir de hoje o meu relacionamento viverá um novo tempo, um tempo de amor restaurado, um tempo de entendimento, um tempo de respeito mútuo, de comunhão, um tempo de laços espirituais firmados em Ti, porque a nossa união vai estar protegida, guardada, fortalecida e abençoada pelo Senhor Jesus Cristo. Ah, meu Deus, obrigado por me ouvir, obrigado por limpar o que eu não consigo ver, obrigado por trabalhar em detalhes que eu nem imagino, obrigado porque o Senhor ama o meu relacionamento mais do que eu mesmo. Eu oro com fé, com autoridade e com confiança absoluta, porque eu creio que a vitória já começou. Porque eu oro em nome de Jesus, Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém. Se você quiser continuar recebendo orações diárias e ser fortalecido espiritualmente todos os dias, entre agora mesmo no nosso grupo de orações do Telegram.
O link também está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe sua vida e os seus caminhos. Até o próximo vídeo.